Boa noite, queridos amigos, queridas amigas internautas, para aqueles que estão nos assistindo nesse momento. É uma alegria estarmos de volta aqui para mais uma reflexão no nosso programa Palavras de Vida Eterna. E para aqueles que também vão nos assistir posteriormente, esperamos que aproveitem essas reflexões, que tragam para vocês elucidações, mais esclarecimentos e que nos ajudem, na medida do possível, se gostarem, dando um like aqui no programa, nos outros programas que nós temos no canal. Temos muitas informações, temos coisas enriquecedoras sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho. E, como sempre, para a gente começar, vamos fazer a nossa prece. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, por mais uma oportunidade, Senhor, de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, para a realização de mais uma reflexão sobre seu Evangelho de amor, de luz, te pedindo, Senhor, que nos envolva a todos, que possamos ter a mente aberta, que possamos receber as inspirações do mais alto e que possamos bem compreender tudo que vamos aqui refletir acerca do teu amor e dos teus ensinamentos. Muito obrigada, Jesus, por todo o amparo, pela tua luz. Que assim seja. Bem, queridos amigos, hoje o nosso tema está lá no Evangelho, né, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, no versículo 23. Esse versículo, né, ele é um momento em que Jesus estava ali curando que chamam endemoniado, né, que deixava a pessoa que estava ali naquele processo de obsessão sem voz, ele não falava, ele estava mudo. Então, quando Jesus expulsou ali o demônio daquele jovem, ele voltou a falar. E diante disso, muitos se maravilharam e alguns, né, chegaram a questionar. Se disseram, ora, se ele faz isso, ele está fazendo isso, expulsando demônios em nome de Beuzebu, né? E Jesus aí responde para eles, né? Que se ele tivesse fazendo isso em nome de Beuzebu, que seria, né, Beuzebu seria ali o líder dos demônios, se assim o fosse, a casa estaria dividida, porque como que em nome do mal Jesus estaria agindo no bem? Então Jesus começa a dizer para eles que a ação deles é de expulsar, o que eles diriam de seus filhos quando faziam isso, né? Perguntando ali aquela turba que estava ali com ele. Se os filhos deles também, quando expulsavam os daimones, né? Porque fazer esse trabalho de desobsessão ali que Jesus estava fazendo, Jesus disse, se assim eles também fazem, né? Os seus filhos, deixo a vós o julgamento, né? Se é pelo dedo de Deus ou se é pelo Beuzebu. Mas aí Jesus fala que ele faz isso em nome de Deus, pelo dedo de Deus que ele expulsava os demônios. E aí ele traz a frase que a gente vai estudar hoje, junto com Emmanuel, que tem uma lição maravilhosa sobre essa passagem de Jesus, né? Onde Jesus diz lá no versículo 23, eu vou ler aqui para vocês, para que a gente possa ler ela certinha, como está lá no Evangelho, completa, né? Aí Jesus diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Então a gente começa a ver nessa passagem, né? Jesus dizendo para a gente que já não há mais neutralidade. Quando a gente opta, né, por atender, por estar ali com o Cristo,
né? Quando a gente aceita ali a sua obra como uma obra de Deus, né? Como ele trazendo para a gente as verdades espirituais, a gente precisa estar ativo, não é? A gente está ali na proatividade, a gente não pode mais dizer, eu sou cristão, eu sigo Cristo, mas a gente ficar ali numa inércia, não agir no bem, não agir conforme o nosso mestre nos ensina. Então, por isso que Jesus ali é bem contundente quando ele diz, né? Quem não é comigo é contra mim e quem comigo não ajunta, espalha. Né? Então, Jesus está falando que não existe esse meio termo para a lealdade a Ele. A falta de apoio ativo à sua causa é considerada uma oposição, né? É espalhar. Então, ajuntar com Jesus significa colaborar ativamente na sua missão, enquanto espalhar refere-se a trabalhar contra ela. E aí a gente vai pensar, trabalhar contra Jesus como? Ou pela nossa inatividade ou pela divisão no nosso coração. Porque quando a gente não aceita em nosso coração os propósitos do bem, a gente está trabalhando contra a implantação do reino de Deus aqui na terra, que foi a promessa de Jesus. Dentro da sua missão foi que ele estava vindo trazer para nós o reino de Deus. O seu plano aqui, enquanto aqui conosco, anunciando as verdades da vida espiritual, é a implantação do reino de Deus na terra. E aí a gente vai entender que esse reino de Deus, como em outros momentos ele falou que está dentro de nós, e Emmanuel vai trazer isso aqui muito bem, falando para a gente que é na nossa consciência, a nossa consciência é esse nosso vigilante interior, a gente vai entender que para estar com Jesus, colaborando ativamente com ele, né, estar de acordo com ele, a gente precisa agir no bem. Já não cabe mais a gente ficar em cima do muro, né? A gente tem que tomar uma posição. Se a gente quer tomar a posição pelo Cristo, a gente precisa seguir conforme os seus ensinamentos, para que a gente possa implantar esse reino de Deus aqui na Terra. Né? Então, a gente sabe que o nosso momento atual da humanidade não é o planeta Terra em si, mas a humanidade que aqui habita, está nessa fase desse momento de transição para um mundo em regeneração, e estar em regeneração é aderir ao bem. Lá na Gênese, na parte que fala, eu acho que é das predições, o Kardec vai dizer para a gente, né, que já não são chegados os tempos, eu acho que é o capítulo, são chegados os tempos, eu não sei se é o capítulo 15 ou é o 16. E ele vai falar para a gente assim, que não são chegados tempos, que já não é mais momento da nossa indecisão, que nós precisamos nos engajar, né? Agir, aderir ao bem, porque aqueles que não aderirem ao bem, ou aqueles que estiverem ali sem tomar decisão de para onde ir, a gente vai ter mais sofrimento, a gente vai retardar mais essa implantação do período de transição do planeta, né? E aqueles que realmente se comprazem no mal, esses não terão mais oportunidade de continuar reencarnando aqui na Terra. Então, esse é um momento crucial para a gente. E aí a gente vai trazer aqui, para a gente fazer a nossa reflexão de forma mais profunda, uma passagem, né, uma lição que o Emmanuel traz para a gente no livro O Espírito da Verdade, esse livrinho aqui, né, para vocês verem. Aqui no capítulo 84,
o Emmanuel traz para a gente uma mensagem que ele denominou pró ou contra. Então, a gente vê que já no título, o Emmanuel coloca para a gente que não tem como ser as duas coisas. Não é pró e contra, é pró ou contra. Ou a gente estar com o Cristo, como ele falou, ou a gente está contra ele, né? Então, ele traz aqui para a gente uma referência ao capítulo 17, item 4, de O Evangelho segundo o Espiritismo, e traz essa passagem que está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 23, que a gente leu agora há pouco, e ele traz a primeira parte desse versículo, que é: quem não é comigo é contra mim. E aí o Emmanuel vai dizer assim para a gente: entre o bem e o mal não existe neutralidade, que é isso que a gente acabou de falar. Não tem como a gente dizer, não, eu não fiz o bem, mas também não estou fazendo mal e está tudo certo. Então, Emmanuel já está chamando a gente a razão de falar o que o Cristo nos disse. Não existe essa neutralidade. Ou a gente está com ele, ou a gente está contra ele. Porque se a gente não age no bem, nós estamos retardando o processo de transição planetária. Nós estamos retardando o processo da implantação do reino de Deus em nós. E se a gente está fazendo isso, a gente está, de toda forma, trabalhando contra a missão de Jesus. Estamos trabalhando contra o propósito divino de nos melhorarmos, né? De evoluirmos, de progredirmos moralmente e alcançarmos um estado de espíritos puros. Estamos retardando esse trabalho do Cristo. E, na verdade, quando lá atrás Jesus nos falou da implantação do reino de Deus na Terra, ele nos disse que esse tempo, quando os discípulos perguntaram a ele disse que só o Pai sabia quando isso aconteceria, mas que, em querendo, o Pai poderia acelerar esse processo. Ou seja, a gente precisa estar a favor do Cristo, estar trabalhando com ele para a realização da obra, como ele disse, para que quando ele volte, né? Volte, entre aspas, quando ele chegue no momento dessa fase da transição planetária que nós estamos passando, no momento da colheita, da separação do joio e do trigo, nós sejamos daquele que estamos trabalhando pró-Cristo, estamos sendo trigo e não joio dentro da colheita, né? Que aí é quando ele fala que os ceifeiros, ou seja, os espíritos benfeitores, né? Que vierem até nós, como já estão chegando muitos espíritos benfeitores de outros planetas, que, né, como a gente sabe, de Alcione vindo reencarnar na Terra para nos ajudar, acelerando a nossa moralização, nos auxiliando com seus exemplos, para que possamos nos moralizar, possamos ver o bem, né, de uma forma mais ampla, enquanto aqui encarnados, sem esquecer dos benfeitores desencarnados que nos trazem a doutrina espírita, né? Nos trouxeram, e tantos outros que depois vêm nos chamando, nos relembrando os ensinamentos de Jesus, né? Então, a gente já não pode mais alegar ignorância, porque o Evangelho do Cristo precisa ser conhecido, como disse Alcione, né, no livro Renúncia, meditado, sentido e vivenciado. Nós que estamos buscando a doutrina espírita, que estamos buscando seguir o Cristo, não podemos mais alegar a ignorância das letras, né? A ignorância do que os evangelistas trouxeram para nós. Não podemos mais dizer que não conhecemos o Evangelho de Jesus. Nós queremos seguir ao Mestre,
nós precisamos conhecer o seu evangelho, meditar sobre ele, que é o que nós estamos fazendo aqui, e em cima dessa meditação, a gente sentir Jesus, sentir a verdade dos seus ensinamentos em nossa alma e buscar vivenciar os ensinamentos dele. Isso é agir pró Cristo, né? E aí Emmanuel continua dizendo para a gente: de igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e a mentira. Ou seja, não há mistura ou transição, dizer, isso aqui vai se transformar numa verdade. Não. A verdade, né? Como Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade nós já sabemos. É a mensagem do Cristo que ele falou e que ele vivenciou para nós. A verdade é o amor vivenciado, demonstrado pelo Cristo em todos os momentos em que ele esteve conosco. Então, não existe isso, não existe não amar e estar de acordo com a verdade. Não existe a gente não perdoar e a gente estar de acordo com a verdade. Não existe a gente mentir e a gente estar de acordo com a verdade. Uma mentirinha. Não. O que a gente precisa entender aqui também não é a gente ter a misericórdia de postergar uma verdade. A gente também não precisa, como Emmanuel diz em outras situações, lançar verdades com dureza no rosto dos outros, a título da gente não faltar com a verdade. Até porque, na condição que estamos, nós ainda não temos ciência total da verdade, porque nós ainda não aprendemos a amar na forma profunda. Nós estamos aprendendo, somos aprendizes do Evangelho, aprendizes do amor. Mas já sabemos que se a gente não quer para nós, a gente também não deve querer para o outro. Então, atirar uma verdade como uma pedra, um diamante bruto no outro, né? A título de sermos sinceros, também não condiz com a proposta do Evangelho de Jesus. A gente pode retardar uma verdade como ele fez conosco. Há 2000 anos, nós não tínhamos condição de conhecer as verdades espirituais de uma forma profunda. Então, Jesus trouxe para a gente de forma velada, não de forma mentirosa. Ele trouxe as promessas da felicidade futura, da implantação do reino de Deus na terra, da felicidade que nos espera. Mas ele não podia nos dizer tudo, tanto que ele disse que ele iria e mandaria um consolador que ficaria conosco para sempre e que o Espírito da Verdade, que é ele mesmo, que nos mostraria todas as verdades, né? Nos ensinaria todas as coisas, e isso viria no momento oportuno. E veio a doutrina espírita, né? Sob o seu comando, trazendo para nós a verdade de uma forma mais esclarecida, mais ampla, no momento em que já tínhamos condições de suportar, porque naquele momento nós não podíamos suportar. Então, não é agir com a mentira, mas também não é a gente se arvorar no conhecedor da verdade plena, porque ainda não temos essa condição, né? E aí ele diz assim, né, o Emmanuel: escondemo-nos na sombra ou revelamo-nos na luz? E aí é muito interessante, porque escondemo-nos na sombra de quem? Nas nossas próprias sombras, né? Nós carregamos em nós ainda muitas sombras, porque
toda deficiência em nós, todo ponto em nós que não é virtude, é uma sombra. Então, a Joana de Ângeles, ela fala numa mensagem muito bonita, que para a gente começar a fazer esse trabalho em nós de uma mudança íntima, primeiro é necessário jogar luz sobre a sombra. Se nós não nos conhecemos, se nós não sabemos o que em nós ainda é sombra, como que nós vamos trabalhar para iluminar essa sombra? Então, quando a doutrina espírita nos chama a uma reforma íntima, é como se a gente tivesse um quarto escuro, onde a gente não está enxergando nada assim que a gente entra. O que é necessário a gente fazer primeiro para arrumar esse quarto? Acender a luz. Acendendo a luz, a gente vai ver o tamanho da organização que a gente precisa fazer, das coisas que a gente precisa retirar que não nos serve mais, da falta de limpeza que está ali, né? Atrapalhando o nosso movimento ali dentro. Então, a gente precisa jogar luz sobre nossas sombras. E o que é a luz que nós vamos jogar sobre nossas sombras íntimas? É o Evangelho. É a gente olhar a nossa conduta, a nosso estágio moral diante dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Se eu olho para mim e ainda não consigo agir com o perdão, se eu guardo ressentimento e mágoa, a luz do Evangelho é perdoa, é perdão das ofensas. Então, eu já sei que eu não estou condizente com o Evangelho. Então, eu já sei que isso é uma mobília que eu preciso retirar desse meu quarto mental, desse meu íntimo. Né? Isso não me serve mais. Se eu guardo orgulho, né, sob todas as formas, ou seja, se eu não suporto uma comparação que não me coloque em posição de destaque, eu tenho que trabalhar isso. Se eu guardo ciúme, inveja, egoísmo, não tolerância, eu tenho que jogar a luz do Evangelho sobre isso, sobre as bem-aventuranças. Jesus nos falou sobre as bem-aventuranças, os pobres de espírito, né? Sobre os mansos, os pacíficos. Então, eu tenho que olhar toda a luz do Evangelho do Cristo, acender no meu ser, passar a meditar sobre como ela reflete em mim, como em mim ela está representada. Ainda está longe, eu não estou conseguindo trazer tudo isso. Então, eu tenho que começar a me esforçar para trazer essa luz, iluminar essa sombra interior. Não dá mais para eu me acomodar na sombra, esquecendo da luz do Evangelho, né? Então, é por isso que Emmanuel diz: escondemos-nos na sombra ou revelamos-nos na luz. Ou aceitamos como estamos e vamos nos trabalhar. Isso é revelarmos-nos na luz. Não é preciso a gente fazer declaração pública sobre o nosso estado íntimo. É necessário que nos enxerguemos e passemos a trabalhar, né? E ele diz assim: quem não edifica o bem, só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Então, a gente vê que não agir no bem já é um mal, já é uma negligência. Aí a gente lembra da parábola do bom samaritano. A gente lembra daquele sacerdote do levita que passaram ao largo do homem caído à beira do caminho, porque eles não queriam se macular para ter que fazer um trabalho de purificação diante dos ofícios que eles tinham que prestar no templo, porque se eles tocassem num morto, eles ficariam impuros. Mas não se preocuparam, não tocaram o coração diante daquele irmão que estava ali caído e que estava com vida, mas eles não quiseram nem se aproximar, né?
Então, não foram eles que fizeram a primeira ação má, mas por sua negligência o mal poderia se tornar maior. Aquele irmão que estava ali poderia desencarnar. E pelo orgulho também, pelo senso de pertencimento, de religião, como o homem estava sem vestes e eles não sabiam identificar se era judeu ou não, então para eles não era importante acolher ou socorrer um não judeu, ainda mais tendo que correr o risco dele estar morto, né? Então a gente vê aí que foi uma negligência, diferentemente do samaritano que agiu proativamente, levantou o caído, socorreu, pensou as feridas, levou sobre o seu cavalo, né? Ali não fala cavalo, mas sobre o animal que ele estava seguindo, levou ele para uma hospedaria, cuidou dele, ainda pagou pelo tratamento que o hospedeiro pudesse ter com ele mais à frente, né? Enquanto ele tinha que seguir o seu trabalho. Ele retardou o seu caminho para socorrer um irmão caído. Então, a gente vê que fazer o bem é a gente proativamente agir. A gente sair do nosso egoísmo, que se ele fosse egoísta, ele ia dizer, eu também não sei quem é, estou passando por aqui, nem daqui sou, provavelmente não é um samaritano também. Mas ele não agiu assim. Ele se tomou de compaixão. Então, mostra já uma brandura no coração, um sentimento de amor, tomado de compaixão. Jesus deixa isso bem claro. Ele socorreu o irmão que estava caído, né? E aí, Emmanuel continua dizendo para a gente: quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Importa considerar, entretanto, a relatividade das posições individuais no quadro da vida coletiva, para não encarcerarmos a própria conduta em opiniões inamovíveis. Fugir da realidade é a nossa realidade espiritual. É a gente esquecer que a gente é um espírito, uma experiência material, que viemos aqui para trabalhar em nós a nossa evolução moral, né? Para a gente vir aqui, para a gente crescer, para a gente aprender utilizando os meios materiais. Então, quando a gente foge a isso, a gente cai no engano e as consequências são dolorosas para nós. Termos que reencarnar em processos de reabilitação, porque esquecemos de quem somos, de onde viemos e por que estamos aqui, né? Então, ele fala que essa relatividade das posições individuais no quadro da vida coletiva, a gente não deve esquecer para que a gente não se encarcere em opiniões inamovíveis. Quantas vezes, durante esse processo de evolução da humanidade, as opiniões que eram de uma forma coletiva não eram opiniões favoráveis ao Cristo ou ao Evangelho. E a gente, vivendo naquele momento ali, as nossas opiniões eram rígidas, eram duras ali. A gente fazia de acordo com o que a gente entendia. Mesmo assim, hoje a gente tem que ter cuidado, porque o que é hoje lei humana não é a lei divina, muitas vezes, e está em discordância da lei divina. O que hoje possa ser permitido pode estar em desacordo com a essência da verdade, com a essência dos ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Pena de morte, né? Não faz parte da lei de Deus. A lei de Deus é não matarás, ponto. Então, não existe matar em caso de, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas opiniões. E a nossa opinião de hoje, ela está de acordo, mesmo quando a gente está nos acreditando conhecedor e cumpridor dos ensinamentos de Jesus, a gente pode estar equivocado, porque o nosso entendimento da verdade,
das leis divinas e do amor ainda é pequeno, ainda é de acordo com a nossa lente, que ainda está cheia de escamas, assim como Saulo, né? Então, a gente ainda não tem a clareza da verdade como um todo. Então, hoje a gente pode acreditar que está agindo por amor, mas a gente pode estar agindo pelo egoísmo. Quando a gente quer dominar o outro, a gente quer conduzir a vida do outro conforme a nossa forma de pensar, a gente está se acreditando cuidadoso, está se acreditando cheio das boas intenções, mas, na verdade, é o nosso egoísmo falando mais alto na questão ainda de querer dominar, de querer sobrepor a nossa vontade à vontade alheia, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado para não nos encarcerarmos em opiniões que são opiniões que a gente diz é isso e não mudo mais de opinião. A gente precisa estar sempre avaliando o nosso entendimento, o nosso conhecimento, em função do que nós estamos aprendendo com Cristo. Como que o Cristo agiria nesse momento, né? E Emmanuel continua dizendo para a gente: desse modo, busquemos sempre, acima de tudo, a verdade fundamental que dimana do Criador e o bem maior, relativo ao interesse espiritual de todas as criaturas. Qual é a verdade fundamental que dimana do Criador? O amor, né? Então, Kardec fala para a gente, lá nas leis divinas ou naturais, quando ele traz a lei de justiça, amor e caridade, ele pergunta para os espíritos se aquela divisão das leis divinas em 10, considerando essa última como lei de justiça, amor e caridade, né? Se ela era adequada. E os espíritos respondem que, para um entendimento nosso, essa divisão estaria adequada, mas que dentre aquilo ali, a mais importante era a lei de justiça, amor e caridade, porque ela nos manda fazer ao próximo todo o bem que nos seja possível, né? Assim como gostaríamos que fosse feito a nós. E amar a Deus sobre todas as coisas, como Jesus nos ensinou, resumindo os mandamentos e os profetas, que ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí estão todas as leis e os profetas. Então, Jesus nos fala do amor. Então, a verdade fundamental que dimana do Criador é o amor. Sem amor, nós estamos longe de estar cumprindo o Evangelho, os ensinamentos de Jesus e as leis divinas. Nós precisamos irmos nos habituando ao amor, a aprendermos, dentro da nossa faixa limitada, a amar dentro das nossas possibilidades. E Jesus nos fala do amor sobre várias formas, nos mostrando como a gente pode ir se aproximando desse sentimento, né, de amor de uma forma universal. A gente vai aprendendo através das reencarnações o amor à família, o amor àqueles que estão mais próximos, o amor entre cônjuges, o amor entre pais e filhos, o amor entre irmãos. A gente vai aprendendo todas as facetas do amor até que a gente consiga aprender a amar como os espíritos puros, o amor como Jesus tem por nós, né? Como Paulo fala para a gente sobre o amor, né? Que ele diz que se ainda que ele pudesse, né, entregar seu corpo, né, todos os seus bens para a distribuição, o seu corpo também, e se ele não tivesse amor, nada disso serviria, né? E aí ele fala o que é o amor, né? Que o amor não sente inveja, não sente ódio, não se envaidece. Ele vai mostrando para a gente características do que é
amar. Então, a gente vai aprendendo isso aos pouquinhos. Quando a gente conseguir vencer em nós a inveja, a gente está aprendendo a amar o próximo, está aprendendo a respeitar o direito que o outro tem. Quando a gente aprender a não se impacientar com o outro, a gente vai aprender a tolerância. Então, a gente vai estar aprendendo a respeitar o direito que o outro tem de agir e de pensar. Então, assim, a gente vai aprendendo aos pedacinhos, mas é preciso a gente olhar para a gente entender o que a gente já consegue enxergar, quanto dessa luz a gente já consegue absorver, né? E ele continua dizendo para a gente, partindo desse princípio basilar, sentiremos a realidade do esclarecimento justo do Senhor. Quem não é comigo é contra mim. A necessidade mais imperiosa de nossa alma é sempre aquela do culto incessante à caridade pura, sem condições de qualquer natureza. Quem estiver fora dessa orientação, respira a distância do apostolado com Jesus. Então, o Emmanuel está trazendo para a gente aqui que fora da caridade, né? Como a gente tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo, acho que é o 15, que o Kardec traz para... Não, no 17, o Kardec fala para a gente lá, né, no finalzinho do capítulo 15, ele conta, do capítulo 17, lá no item 4, ele diz para a gente, né, que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações, né, e pela sua transformação moral. E aí ele fala que enquanto né, que, ou seja, aquele que não é o bom espírita, se contenta com o seu horizonte limitado, a vida material, as demandas do mundo, o outro, que é aquele que se considera verdadeiro espírita, apreende alguma coisa de melhor e se esforça por desligar-se dele, que é da vida material, e sempre o consegue, se tem firme vontade. Então, a gente vê aqui que o elemento principal para que a gente possa realmente praticar a caridade, como Jesus nos ensinou, e está lá na questão 886 de O Livro dos Espíritos, né? Que Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, e os espíritos disseram para a gente: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Então, é bondade para com todo mundo. É a gente colocar a bondade em todas as nossas ações. Indulgência para com as faltas alheias é a gente não querer julgar o outro pela nossa lente, nós não conhecemos nada e também nós erramos muito, estamos num caminho de aprendizado, né? E o perdão das ofensas, quando essa falta do outro diz diretamente a nós, né? A nossos direitos, né? A nossa moral, a nossa vivência, quando nos ofende diretamente, aprender a praticar o perdão, né? E aí, continuando aqui para a gente terminar, o Emmanuel disse para a gente, para assegurar-nos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós a consciência, a feição de porta-voz do roteiro exato. Nos mínimos sucessos de cada dia, define-te, pois, com clareza, para que te não abandones à neblina dos vales de indecisão. Aquilo que Jesus falou para a gente também. Seja o seu falar sim, sim, não, não. A gente ter firmeza, ter clareza nas nossas definições, porque à medida que nós fomos tomando resoluções ativas no bem, nós vamos consolidando em nós os princípios da virtude, da elevação moral. Então, por isso que nas mínimas coisas do nosso dia, nós precisamos parar, refletir
e tomar a melhor atitude, a melhor ação que seja em benefício espiritual da coletividade, do todo, não só nosso. Porque aí, senão, o bem só para nós é egoísmo. Então, a gente tem que, para considerar que a prática que estamos exercendo é o verdadeiro bem, ele tem que ser o bem, tem que ser o bom, o belo para mim e para os outros, não só para mim. Senão, ele é o mal disfarçado de bem, né? É o egoísmo colocado em ação. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado, e Emmanuel fala aqui para a gente que a gente tem que prestar atenção se essa realidade, né, se esse bem é relativo ao interesse espiritual de todas essas criaturas, para que a gente não caia na armadilha de achar que está fazendo bem, quando, na verdade, há um interesse pessoal nas nossas ações, né? E ele diz: estacionamento no mal ou ascensão para o bem, com Jesus ou distante dele. Isso significa que estarás ao lado do Cristo, desprezando agora as supostas facilidades que gerarão depois as dificuldades reais, ou abraçando hoje a cruz do caminho, que amanhã conferir-te-á o galardão do imarcessível triunfo. Ou seja, já não é mais tempo da gente ficar na dubiedade. É tempo da gente agir no bem e no bem para todos, né? Deixando de lado o interesse pessoal quando nós nos propomos a agir, quando nós nos propomos a falar, né? Que a nossa palavra, a nossa ação esteja vinculada a um pensamento real de desinteresse pessoal, né? Então, agindo assim, nós já estamos buscando a prática do Evangelho de Jesus, né? Estaremos sendo a favor do Cristo, pró-Cristo, né? Para que possa realmente se implantar esse momento do reino de Deus na Terra, começando dentro de nós mesmos. E é isso, meus amigos, minhas amigas. Eu espero que essas reflexões possam nos ajudar a seguirmos com mais firmeza o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, e que possamos ter, né, boas reflexões a partir desse tema. E agora, para finalizar, vamos fazer a nossa prece, o nosso agradecimento aos amigos benfeitores que nos ampararam, que nos inspiraram em nossas reflexões, agradecendo a Jesus, nosso Mestre amoroso, por todo o amor, por todo o ensinamento, por toda a bondade e misericórdia para conosco. A Deus, nosso Pai, pela vida e pelas infinitas oportunidades, Senhor, de refazimento dos nossos caminhos. Agradecidos também ao Emmanuel, que nos trouxe essa maravilhosa reflexão, ao Chico, que serviu de veículo a essa mensagem que nos chega até hoje. Muito obrigada, Senhor. Nos ampara, nos protege e nos inspira sempre o bem. Que assim seja.